Olá, eu sou a professora Kátia e hoje nós vamos fazer as atividades do módulo 5, Arquitetura da Terra, que está no caderno das atividades do Trilhas, Aprendizagem volume 2 de Arte. Nós vamos falar um pouquinho sobre as técnicas de construção. São técnicas que a gente não vê muito por aí, mas que são muito utilizadas na região norte e nordeste até hoje. Nós temos como construções sertanejas muitas técnicas, entre elas o adobe e a taipa, que são moradias construídas com elementos da terra, como o barro e o pau a pique. Uma delas é a taipa de mão. A taipa de mão é uma técnica construtiva que consiste no entrelaçamento de madeiras verticais fixadas no solo. Observe que são madeiras colocadas uma ao lado da outra e que são preenchidas pelo barro que está naquele próprio local. Assim, elas formam uma parede que vão formando as casas. Mas qual é a origem da taipa? Ninguém sabe ao certo como ela surgiu, mas ela era muito utilizada na África e pelos romanos. Esse método veio com a colonização europeia para o Brasil. Esses métodos de construção, com o passar do tempo, foram evoluindo, mas não deixaram de ser utilizadas madeiras e o solo que está à disposição do sertanejo. Desde a época de escravidão, há o registro da utilização da taipa para a construção de senzalas. Observe que há os detalhes de construção entre uma taipa e outra. Há também a técnica do adobe, que são os tijolos feitos com barro que também se encontram ao redor do local onde é construída a casa. Observe que a casa tem toda uma estrutura muito bem feita e consistente. Para que você possa saber um pouco mais sobre a taipa e a técnica do adobe, você pode consultar o material ou pedir ajuda do seu professor lá no Google Classroom. Agora nós vamos vivenciar um pouquinho como é essa técnica de construção. Para vivenciar essa experiência, nós vamos brincar um pouquinho com os materiais diferentes, tá? Essa daqui é a argila, é um tipo de barro mole que é utilizado para muitas construções, tá ok? Esse daqui é o meu tijolinho de adobe, como se fosse o adobe que a gente faz para a construção da casinha de tijolos. E como eu fiz isso? Muito fácil. Eu peguei a forminha de gelo, daquelas que você tem na sua casa, preenchi fazendo uma bolinha. É bem molinha essa argila, você vai conseguir. Só coloquei na forminha e fui apertando, para que ela tenha o mesmo formato de um tijolinho. Tá vendo? Você vai completando até preencher tudo. Tá vendo aqui? Tudo preenchido? Aqui, ó. Quando ela seca, você só puxa, ó. E ele tá no formato do seu tijolinho. Assim você pode ir construindo a parede da sua casa. Mas como gruda? Com água. Simples. Água da torneira. Você passa no tijolinho e gruda no próximo. Tá vendo? Você pode ir construindo várias paredes para fazer a casa. Se você quiser fazer a técnica de taipa, aí você vai precisar de um palitinho, alguns, né? E você vai fazendo o modelo de construção, um embaixo do outro, entre eles. E aí você vai preenchendo o espaço que está sobrando. Se você não tiver muita argila, faça um preenchimento de um espaço menor, tá vendo? É como se você estivesse fazendo a parede. E aí você vai grudando os elementos da parede de taipa. Eu vou mostrar para vocês. Dá para ver? É a mesma técnica que está usada na casinha. Tá vendo como ele vai formando uma parede, ele vai grudando um no outro?
E aí você pode fazer uma casinha como se fosse uma maquete. É muito gostoso e muito fácil de fazer. E se eu não tiver argila, Pro? Você pode usar a massinha feita em casa, olha. Como faço essa massinha, professora? Farinha, 3 colheres de farinha, 2 colheres de óleo e 2 colheres de água. E aí você pode colocar uma cor, igual eu coloquei aqui, com um suquinho que você tiver na sua casa. Mistura tudo e a mesma técnica. Tiro o pedacinho, faço a bolinha, coloco na forminha. Espero secar. Quando secar, ela vai sair no mesmo formato que o seu tijolinho. Tá certo? Para fazer isso é muito fácil, você não precisa nem pedir muita ajuda para o adulto, né? Mas é muito legal você chamar alguém que estiver na sua casa para fazer com você. Capricha, se divirta e eu espero que você consiga construir a sua paredinha aí para montar a sua casinha, tá ok? Tchau, tchau!